Olá! Hoje a nossa reflexão é sobre a palavra enfrentamento. E como você vê, o próprio nome da palavra já dá o significado. Enfrentamento é aquele que vai na frente, é aquele que encara. E muitos de nós não usamos o enfrentamento, né? E aí que vem a história. Qual o contrário, para que você entenda bem, qual o contrário da palavra enfrentamento? Seria a covardia, né? E eu vou pegar aqui o significado no dicionário, o que é uma pessoa covarde. Covarde é ausência de bravura, é aquele que demonstra fraqueza. Não significa que se você vai exercitar o seu enfrentamento, você tem que ser uma pessoa brava, uma pessoa que fala o que pensa. Nós cristãos aprendemos e entendemos que o nosso enfrentamento ele tem que ser pautado na palavra de Deus, tem que ser sábio, inteligente. Você precisa de usar as suas palavras com sabedoria, porque senão você não atinge seu objetivo. Quando eu dava aula para meus alunos, eles diziam para mim assim: ah, professora, eu vou pegar aquele diretor, vou xingar ele todinho. Eu falei: pode ir, só que você vai perder tudo aquilo que você foi conquistar. Para você ter enfrentamento, você precisa ter um bom argumento. Você precisa ser um bom argumentador. E isso é uma questão que você desenvolve. Isso é uma questão que você aprende a fazer isso. Através de leituras, através de sabedoria. Eu conheço uma pessoa muito interessante, muito bacana, e que ela não tem enfrentamento. Tudo que você vai colocar para ela, tudo que você vai falar para ela, ela diz para você: ah, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto? Aí você quer debater um assunto com ela, ela diz assim: ah, eu não quero mais falar sobre isso. Daí me causa tristeza, isso me causa dor, isso me causa não sei o quê. E não é assim. Causa tristeza, causa dor, mas você precisa falar sobre aquilo. A ferida, quando você machuca, não é colocando um pano em cima que vai resolver. Você tem que abrir, mexer, passar remédio. Vai doer? Vai. Mas você precisa de ter um enfrentamento ali diante daquela incisão, senão ela não vai ser curada. Tem pessoas que não querem debater um assunto porque aquilo vai causar transtorno. Outro dia eu passei por uma experiência assim. Uma pessoa ficou insatisfeita com uma coisa que eu falei, absurdamente insatisfeita. Normalmente, esse tipo de pessoas são pessoas que não gostam de ouvir, elas gostam de falar, mas elas têm dificuldade de ouvir, dificuldade de entender que ela tem problema, que ela tem defeito e que é uma coisa que todo mundo tem. E essa pessoa me liga, né? Ligou para mim e estava dizendo: você fez isso que eu não gostei. Eu fui dizer as razões por que eu tinha feito. E ela falou assim: cala a boca que eu quero falar. Quer dizer, isso já é um problema de quem tem enfrentamento. Você não pode tratar a pessoa assim, ela já estava estressada. E tá, tudo bem, calei a boca, como ela disse, e fiquei ouvindo. Quando eu fui falar, ela não conseguia ouvir. É uma característica de uma pessoa que também não consegue ter o enfrentamento. E de repente, o que ela fez? Falou, esbravejou, espumou pelo canto da boca e pá, desligou o telefone. É muito fácil fazer isso. É muito fácil você resolver as coisas num clique, né? Não quero mais falar com você. Tuf, desliguei o telefone. Desliguei, bloqueei você no meu celular. São pessoas que não têm enfrentamento. E quem não tem enfrentamento é covarde, né? Então a palavra de Deus nos orienta a resolvermos os problemas. Seu relacionamento não tá dando certo, senta com seu namorado, conversa. Senta com seu marido, conversa. Entendeu? Não, eu vou sumir, eu cato minhas malas, amanhã eu não venho mais. Eu tive uma experiência em família que o meu tio, ele se separou da minha tia, quando ela olhou no guarda-roupa, não tinha as roupas dele. Ele não teve sabedoria, ele não teve enfrentamento. Ele simplesmente não conseguia dizer para ela as coisas, foi embora. Simplesmente foi embora. E você precisa ser uma pessoa que não é covarde. Você precisa sentar, olhar nos olhos da pessoa e conversar com ela.
e explicar a situação. Olha, isso está acontecendo por isso, a partir de amanhã eu já não falo mais com você. O meu avô, quando já contei várias histórias dele, quando tinha um fazendeiro do lado do sítio dele trazendo problemas, ele simplesmente foi lá e foi conversar com ele. Claro que em algumas situações você tem que recuar, né? Você não pode enfrentar tudo. A pessoa é estúpida, é absurdamente ignorante. Você não pode, às vezes, enfrentar ela. Mas, na maioria das vezes, você resolve as coisas conversando, na sabedoria. Então, que Deus nos abençoe para que a gente reflita sobre isso e pare de ficar sendo covarde, correndo das coisas, bloqueando os outros e batendo o telefone na cara dos outros. Nós precisamos de ter enfrentamento. Que Deus nos abençoe. Amém.